Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento no nosso curso de mediunidade hoje, na nossa aula 18. Então, é importante a gente iniciar o nosso trabalho com muita paz, com muita serenidade. O nosso assunto hoje é bem importante, concentração, sintonia, pensamentos, né? Então, vamos passando aí sem mais delongas, entrando aqui o nosso amigo Luiz, Paulinho, Paulo, vocês estão no ar aí, já vi, vamos lá, palavra aberta. Me perdoem aí o atraso, eu tive um problema aqui de internet. Tá bom? Mas já estamos no ar e à disposição, ok? Paulinho, Paulo, vamos lá, quem vai começar aí? Comece, por favor. Boa noite, gente. Mais uma vez, a gente agradece de antemão a presença de todos para mais esse encontro que já virou hábito nosso, né? Para encontrar todas as terças-feiras aí para a gente discutir um pouquinho, comentar um pouquinho a respeito desses ensinamentos riquíssimos aí que a Evelyn tem proporcionado para a gente. Essa aula de hoje, como o Silvio falou, que o tema diz respeito à concentração, à sintonia e ao pensamento que todos nós devemos ter no dia, durante o dia, no decorrer, nos momentos da nossa reunião mediúnica, da nossa reunião de auxílio a todos aqueles irmãos mais necessitados que sempre estão conosco nas reuniões que a gente trabalha dentro das casas espíritas que a gente frequenta. Esse assunto ele é tão importante que, se a gente lembrar lá do livro do André Luiz, Desobsessão, que é um livro de cabeceira aí para todos os componentes, todos os trabalhadores das reuniões mediúnicas, já no primeiro capítulo do livro, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulo do livro Desobsessão, ele trata justamente do preparo que a gente deve ter no dia das reuniões mediúnicas. O primeiro capítulo fala justamente do despertar, que todos nós que trabalhamos com reunião mediúnica, com atendimento aos espíritos mais necessitados, o que a gente deve fazer, qual é a orientação que Emmanuel André Luiz nos traz no momento em que a gente desperta. Como a Evelyn falou, é necessário, gente, que a gente mantenha uma sintonia bastante elevada durante todo o dia. A hora que a gente levanta, a gente se ligar, a gente já elevar o nosso pensamento, já entrar em sintonia com o plano espiritual, porque com certeza nós já estaremos sendo amparados por todos aqueles espíritos responsáveis pela organização da reunião mediúnica que vai acontecer à noite lá na espírita. Durante todo o dia nós estamos sendo auxiliados, né? Não importa a função, o cargo que cada um de nós exercemos nas reuniões mediúnicas, independente de sermos esclarecedores, de sermos médiuns de sustentação ou sermos médiuns psicofônicos. Todos nós devemos ter o hábito de cultivar o pensamento elevado, o pensamento positivo ao plano mais alto, para que a gente possa atrair cada vez mais espíritos bons para o nosso lado, né? E aí depois, no segundo capítulo, ele fala da alimentação, que nos momentos que antecedem a reunião mediúnica, durante o dia, sobretudo, evitar, na medida do possível, a carne vermelha, antes de, por cento, fazer um lanchinho rápido, né? E nada de empanturrar o estômago para a gente ir trabalhar nas reuniões mediúnicas. Depois ele fala do repouso físico, do repouso mental,
a gente deve fazer na medida do possível, independente do trabalho que a gente realize no decorrer da nossa atividade profissional, sempre que possível, a gente repousar uns minutos antes da reunião mediúnica. E, no 4º capítulo, ele fala justamente da prece e da meditação. Momentos antes da reunião. Mais uma vez, entrar em sintonia com o plano espiritual. E tudo isso vem... a Evelyn vem justamente trazer para a gente esses preparos, essas orientações que a gente tira do livro Desobsessão, justamente no sentido da gente ter concentração, sintonia e pensamentos dentro da reunião mediúnica. E é importante a gente entender também, antes de eu passar a palavra para o Paulo, para ver o que ele tem para passar para a gente, a importância de que os componentes de uma reunião mediúnica, os componentes daquele grupo mediúnico, é de suma importância que haja afinidade entre os membros. Nós temos que ter afinidade entre todos os membros da reunião. Nós temos que ter disciplina entre os membros da reunião. E temos que ter comunhão de ideias e pensamentos entre os membros daquela reunião. Um exemplo muito básico, né? Às vezes a gente está tendo, durante a reunião mediúnica, comunicações individuais e não coletiva, como a gente tem o hábito de fazer, mas comunicações individuais. Então, eu, Paulinho, conversando, estou esclarecendo um determinado espírito. Se um outro companheiro meu da reunião, que também é um cargo de esclarecedor, começar a pensar lá, nossa, mas o Paulinho não podia ter falado dessa forma. Se fosse eu que estivesse conversando com o espírito, eu tinha conduzido o diálogo de uma maneira completamente diferente. Muitas vezes, aquele espírito que está conversando comigo, que está tendo a oportunidade de se manifestar, ele está vendo o pensamento daquele meu companheiro que não está concordando com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou falando. E, às vezes, eu posso ser surpreendido. O espírito chegar para mim e falar, mas espera aí, mas nem o teu companheiro está concordando com aquilo que você está me falando, por que eu devo concordar? Então, são pequenos detalhes, né, onde há a necessidade da comunhão de ideias, da comunhão de pensamentos, da disciplina e da afinidade entre todos os membros que existem afinidade entre todos os componentes da reunião para que o trabalho ocorra da melhor forma possível, né? O que você tem para falar para a gente, Paulo, a respeito disso? Paulo está aí? Ele está ativo aqui, Paulinho. Opa! Aí, ó. Aí, chegou. Opa, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Continua aí que eu vou palpitando. Eu estou com o microfone desligado e está dando distorção, tá? Qualquer coisa eu ligo de novo, viu? Aqui tá bom. Então, Paulo, a gente está comentando aí justamente a respeito dessa importância, né, da questão da sintonia, da afinidade que tem que ocorrer entre os membros da reunião mediúnica, né? Isso é de suma importância para que os trabalhos ocorram, né? Porque os próprios irmãos espirituais já comentaram com a gente que quem dá trabalho na reunião mediúnica não são os espíritos. Quem dá trabalho nas reuniões mediúnicas somos nós encarnados, que muitas das vezes chegamos para trabalhar na reunião mediúnica com o pensamento lotado dos problemas cotidianos que muitas das vezes a gente enfrentou no nosso dia a dia, né? Então a gente chega lá e muitas vezes eles falam até que eles têm que colocar uma capa na gente, né, para que a gente não interfira no trabalho que foi programado por eles. E essa é uma rotina. Eu acredito que é uma rotina de todo mundo. Nós ainda estamos longe de conseguir essa concentração, que é o tema da aula, né? Você Exatamente. esquecer seus problemas, ou se dedicar inteiramente ali na reunião, é um treinamento que a gente devia
até prestar atenção nisso, bolar um curso com a gente lá para a gente conseguir isso, para realmente ficar dedicado ali, porque eu lembro do Pedro Casanga. Você lembra dele? Ele era um cara que Com ele conseguia certeza. concentrar, né? Ele conseguia realmente concentrar ali na reunião. Ele ficava É verdade. até com... A gente teve dificuldade para fazer ele parar com... Ele ficava rezando e suviando a boca, né? Você lembra? Ele Lembro. era... Mas é verdade. Então, as nossas Mas, reuniões, assim, pode continuar, Paulo. as nossas É o que a gente fala é reuniões o estão seguinte. longe ainda de atingir uma qualidade nesse nível, mas é exatamente, é o curso. Esse curso ele é muito importante para a gente ir aperfeiçoando, né? Uma coisa também que eu acho, que eu observo muito, escuto às vezes comentários, um fala, o outro, é sobre a questão ali na hora da comunicação. Eu acho que no momento ali, acho não, sei que é preciso que a gente esqueça a figura do médico. O médico psicofônico tem que ser anulado, na minha opinião. Anulado de você ficar vinculando a comunicação a ele. De qualquer forma, teve um tema na aula passada, aí, numa aula passada, sobre comunicação anímica, até falou hoje de novo, evitar comunicação anímica. É aquela comunicação sugestionada, né? Você chega, eu como médico, eu Sim, sei, você chega na reunião, começa a vir várias ideias na tua cabeça. E aquilo você tem que ir eliminando da tua cabeça, é um treinamento para o médium. Você tem que ir eliminando, que na hora que começa a formar o transe, se você conseguiu tirar aquilo, se tem alguma daquelas ideias que veio e voltar, ela vem com muita autenticidade. Do contrário, vem uma coisa nova em você. Então, o médium em treinamento, e só dele ter a tranquilidade que todo mundo ali está estudando, que ninguém está ali para julgar o médium, porque a dificuldade dos médios, que eu convivo, um chega para falar uma coisa, outro, é sempre essa dificuldade. O que eles estão pensando de você e tudo. E com o tempo, se a reunião mediúnica, o conjunto inteiro, concentrasse na história que o médico está trazendo ali, no importante se acontecer uma comunicação anímica, mas tem um ponto que ligou aquilo lá. Independente de você pensar que é o médico que está inventando aquilo, que isso é muito comum acontecer, essa é a nossa realidade nas reuniões, né? Então, se é, você é, tirar aquela situação do médium e procurar o que está estimulando aquilo, você vai chegar numa problemática espiritual, de irmão de sofrimento. Então, a gente precisava algo, treinar muito, conversar muito para ter essa concentração. Porque a partir do momento que você elimina o médium e vai em busca do que está atrás daquilo ali, daquele sofrimento, daquela ignorância, às vezes, né? Você consegue focar no teu trabalho. Tanto o médium orientador, o sustentador, se eliminar a figura do médico psicofônico. Isso eu acho fundamental para que a reunião fique é, é, melhor. a reunião fica mais Concorda? leve, né? Fica mais tranquila o trabalho É, de todos. É engraçado como até hoje, depois de décadas, médiuns que muitas vezes já estão há décadas lá no centro, e procura o Paulo para perguntar para ele se está tudo bem com as informações que ele traz do mentor. Com as é, informações que o mentor traz no início da reunião. Paulo, está tudo certo com aquilo que o meu mentor está falando? Então, o médium ele tem esse problema mesmo, ele tem essa dificuldade
de saber se o que ele está falando é da cabeça dele ou se o que ele está falando realmente vem de um espírito, né? Há alguns dias atrás, Paulo, lá na nossa reunião de segunda, um dos mentores lá, dos espíritos coordenadores da reunião, ele se manifestou dizendo o seguinte: olha, nós precisamos deixar um recado aqui para todos os médicos, para que todos se coloquem à disposição para receber as orientações do mentor da reunião. Porque muitas vezes o médium acha que ele só pode receber espírito de sofrimento. O espírito está precisando de ajuda, mas todo médium tem o seu mentor espiritual. E ele tem que estar pronto ali para poder transmitir a mensagem desse mentor. Né? Então não tem que ter receio, não tem que ter medo de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Isso é uma coisa muito sadia no desenvolvimento da mediunidade de cada um. Exato. Essa questão que eu abordei sobre desconcentrar do médium é fundamental, que a partir do momento que você faz isso, você começa a atingir o invisível. Tentar entender o que está atrás daquilo lá. Isso é fundamental para o pessoal. A reunião fica diferente. Quando acontece desse tipo, quando a reunião funciona bem, acontece uma coisa muito comum. Acaba a reunião, todo mundo fica sentadinho na cadeira, sabe? Parece que está tão bom lá, ninguém quer levantar. Esse dia a reunião fluiu direitinho, o pessoal conseguiu concentrar mais no objetivo, né? Que é comunicação com o plano espiritual. Se todo mundo concentrar nisso, fica bom demais. O médium, com toda a sua dificuldade, seja como ela disse, com maior potência mediúnica ou com menor, todos eles vão colaborar 100% dentro da sua condição, né? E a figura principal da coisa é o intercâmbio, que acontece, não importa que tipo de comunicação está tendo, porque quando vamos tirar uma coisa que não se falou no curso até hoje, uma comunicação fraudulenta, mentirosa, coisa loucura do médico. Sim. Vamos dizer assim, que chega... Alguém pode pensar que o médico fez isso, mas quando a reunião é coordenada pela espiritualidade, o médico começa, se ele não estiver bem, estiver bem maluco, ele começa a fazer, acaba, não consegue. Vocês observam. A comunicação acaba, dá errado, e se o médium estiver meio malucão, isso que é importante que eu quero dizer. Vamos supor que um médium vai fazer uma besteira, vai fazer uma comunicação que ele planejou o dia inteiro para se projetar, ou para resolver uma questão dele ou de outro. O médico planejou isso. Ele vai fazer. Ele é interrompido lá na reunião. E se ele conseguiu fazer, ou ele tentou lá, a gente tem que entender o que está por trás daquilo. Um médico, quando está desse jeito, ele está sofrendo o processo obsessivo, de fascinação, alucinação. Então, sempre por trás de qualquer manifestação, seja ela anímica, uma fraude, uma loucura, existe, se o pessoal concentrar no que está atrás daquilo, existe, como diz o irmão Frederico, em toda desordem de qualquer natureza, existem os personagens dos dois planos. O que está manifestando, o encarnado, e sempre tem o mundo espiritual por trás daquilo. Então, com isso, a gente elimina uma preocupação do medo estar mentindo e tudo, porque, de uma certa forma, está aprendendo. Tem aquele filme do Ghost, eu sempre gosto de falar, lembrar daquele filme, quando aquele personagem lá que morreu lá, assassinado, não sei o nome, não lembro o nome, chegou lá naquela falsa médica, aquela senhora lá de cor lá,
Odemei, Sim. lembrei o nome dela. Chegou na Odemei, ela fingindo lá que estava fazendo, transmitindo comunicação dos espíritos e tal. Então, chegou uma hora que a mediunidade dela acontece. E ela começa a ouvir ele. Ele começa a cantar aquela musiquinha do elefante que incomoda muita gente. Cantou a noite inteira até ela fazer o que ele queria, né? Então, de qualquer forma, numa reunião, vai acontecer alguma coisa. Tudo é evolução. E quando não é para ser, um médium com essas dificuldades, equilibrado assim, ele acaba afastando. Se ele não entrar na sintonia da espiritualidade, da disciplina, do aprendizado, ele acaba afastando. É o que a gente vê acontecer também. Mas os que persistem, com intenção de ajudar, chega lá. E a reunião, É, para ficar boa, preciso que a gente, todo mundo, busque a causa daquela comunicação. Isso é importantíssimo. Concorda? e é assim, né, Paulo? Cabe a gente, cabe ao dirigente das reuniões, cabe aos componentes da reunião passar um crivo em cima de todas as manifestações que ocorrem, né? E assim, o médium Exato. ele não pode se melindrar, né? Por conta desse crivo Uma, que recebe. é um comportamento que a gente não tem na nossa reunião, e que um dia eu visitei lá o grupo lá da Catarina, lá em Belo Horizonte, e lá tem. Participei lá e lá tem a análise. E aquela análise das comunicações, depois que termina a reunião, é uns 15 minutos. Que a gente não tem isso. Acaba a Eu acho que reunião, isso, todo mundo embora. Já resolve ali no sim, momento, né? pois Eu é, acho que é muito legal. eu acho que isso é muito importante, porque não é que está expondo o médium, mas muito pelo contrário, está transmitindo para ele confiança no trabalho que ele está desempenhando, Exato, né? Que ele possa corrigir exatamente. alguma coisa que porventura esteja errado. Esse entendimento aí, eu estou acompanhando vocês aqui, é muito importante. A gente se lembrar, inclusive, que na Mansão do Caminho, até hoje, as comunicações do Divaldo Franco são filtradas. Elas passam por uma revisão pelos dirigentes lá da Mansão do Caminho, então todas as comunicações elas são filtradas. É muito importante que a gente tenha esse controle. E isso é legal, isso não é ruim, não. Funciona de forma importante para os trabalhos. Igual você disse aí, Paulinho, para o médium ter um retorno daquilo que ele está fazendo, se está tudo certo, se não está, né? Então é importante isso, sim, com certeza. Exatamente. De repente, até os próprios irmãos já orientaram a gente, e muitas vezes a gente acaba negligenciando as orientações que eles nos passam, da necessidade da gente gravar as comunicações, Exato. né? Até para servir de Eu estudo tive no uma futuro. oportunidade, que um bom desse bate-papo é os exemplos, né? Uma vez eu, participando de uma reunião, eu ouvi uma comunicação assim: olha, gente, vigiar era um espírito simples, estava passando a mensagem lá para o pessoal. Ele falou assim: ó, vigiar não tem necessidade. Ele falou umas palavras mais simples, eu não lembro direito. O importante é a oração. Ele estava falando uma coisa legal, mas aí, nessa comunicação, eu entendi claramente que o médium, como diz a Ébila aí, o médium não conseguiu transmitir a ideia do espírito. Era uma coisa muito maior que aquilo que ele estava falando. Só que ele bagunçou o coreto, por exemplo. Como é que você vai vigiar e orar? Isso é a instrução de Jesus, né? Como é que você vai quebrar uma regra dessa? Falar, não, não precisa vigiar, não, só orar. Então, na hora se a gente tivesse nesse dia o análise da comunicação, a gente podia fraternalmente, no meio lá, falar assim, ó, meu amigo, você tem que estudar mais, porque você não conseguiu transmitir e você quebrou aí um ensinamento de Jesus.
que precisa orar e vigiar, não é só orar. Então, foi uma comunicação. Eu tenho certeza que o Espírito estava passando uma coisa grande ali atrás que o médium não conseguiu passar. E esse curso é tão legal que deixa o médium à vontade, porque o médium, eu já vi muito médium que tem dificuldade de falar, que ele é consciente. A maioria fala assim, eu não vejo nada, tudo é porque eu não quer ser julgado, tem medo, né? E o curso transmite a nossa realidade, as comunicações como são, e tem muita gente que está perdendo a oportunidade de ouro. Eu acredito que nós vamos ter que repetir esse curso com as mediúnicas que estão voltando. A maioria do pessoal não está fazendo o curso. Você já pensou um médium participando do curso junto com todo mundo? A maioria dos médios tem essa dificuldade de falar que a comunicação é consciente, que ele participa, que ele filtra. A maioria dos médicos não estão sabendo disso até hoje. E isso aí tira um peso das costas do médico, uma coisa fabulosa. Então, nós vamos repetir esse curso, nós vamos ter que chamar o pessoal assim, não é na Na responsabilidade, não é responsabilidade. mostrar, não é só tentar atrair eles com essas, sabe, com Eu essa, acho que a gente, como é que é o termo? eu acho que a gente poderia, Paulo, Com essa oferta que esse curso dá. gravar e passar nas reuniões mediúnicas, fazer um estudo meia horinha antes das reuniões, como a gente vinha fazendo sempre, né? Com os outros estudos dos livros, né? Uhum. A gente Seria uma sintetizar esse curso forma. mais ainda que já é e começar a passar para o pessoal esse alívio que o curso oferece para todo mundo. Que aí o Exatamente. pessoal, quem sabe, vai estudar com o maior afinco, né? Esse curso também é resumido. É verdade. O curso dela é muito abrangente, né? Não é assim, em questão de ser resumido, só que ela traz para esse resumo tudo que é importante para aquele assunto. E esse que é o bacana do estudo dela. Ela consegue trazer muita coisa sintetizadamente. Então a gente não pode perder mesmo, realmente. Ela traz, achei a palavra, ela traz alívio, esclarecimento, conforto, segurança, liberdade, é um monte de coisa que tem Justamente. muita gente perdendo, infelizmente. Hoje, só para registro, nós estamos aqui em 13 pessoas. Pois é, se for lá no grupo do WhatsApp, lá acho que tem. Não, e a reunião mediúnica, cada reunião mediúnica nossa, são 18 pessoas. Então. Né? Exatamente. O grupo do WhatsApp são 83. Isso é natural. Para você ver. Por exemplo, eu lembro que eu falei, no dia que eu participei, eu falei um pouco sobre comunicação anímica. Teve umas pessoas que saíram do grupo. Parece que se sente ofendido. A gente sabe. Eu tenho convivência muito tempo com o pessoal aí do meio espírita, principalmente o pessoal, nossos irmãos que vieram da Umbanda, que eu também já participei lá. Sou muito grato, né? Eles não... Se você falar um negócio desse de comunicação anímica, nossa, porque o espírita tem mania, tem a fama de perseguir o umbandista. Vocês já notaram isso. Então, a gente tem que ter um cuidado danado com nossos irmãos que vêm da Umbanda para o nosso meio. A gente tem que ter um cuidado com o que fala, porque conforme que você fala, eles vão embora. Porque eu, há muito tempo atrás, eu também, eu senti na pele, eu não tinha conhecimento, tinha mediunidade, assim, bruta, né? Sofrendo. Eu fui na Umbanda porque o negócio estava difícil. Fui até conduzido foi um evangelho que me levou para a Umbanda, para me ajudar, porque ele viu que a minha situação estava, que a igreja dele não ia dar conta. Aí eu cheguei lá e fui ajudado, e fiquei um período, saía, voltava. E quando os espíritas falavam alguma coisa comigo, eu ficava extremamente ofendido. Eu sei exatamente, então a gente tem que ter um cuidado muito grande.
até o curso a gente tem que saber como ministrar ele conforme os tipos de aluno. Porque você pode observar, eles saem do estudo. Perceberam? Nós estávamos aproximadamente em 100 pessoas, hoje tem só 83 e hoje na aula 13. Então, falta 70. Nós vamos tentando. Olha, eu estou aprendendo demais, né, no curso. Aprendendo muito, porque a gente não sabe nada, né? Então, e a gente Não, realmente, a gente participar, né? Aprende mesmo. Não, e assim, gente, a gente olha, aprende todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A gente faz esse curso hoje. O mês que vem, se a gente for fazer de novo, a gente vai pegar alguma coisa nova que a gente tinha passado despercebido, né? Eu já li o livro Nosso Lar 5 vezes. Cada vez que a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vê algum detalhe que a gente não tinha percebido na leitura anterior. Olha, eu apontei aqui uma dificuldade que a gente tem de convivência, assim, de expressar o que não vai ofender, às vezes, ou espantar, né? Os nossos irmãos, que ainda não sabem menos que a gente. Então, mas a gente não pode esquecer que a gente tem a espiritualidade, né? Então, essas estratégias, como a gente precisa contar com eles totalmente para a gente dar uma guinada, de fazer o centro ficar, principalmente as mediúnicas, um brinco. Eu sei, eu sempre ouço isso, daqui a alguns anos. Quantos anos? 30. Isso é o espírito falando, 30, 40. Aí eu já estou do lado de lá, né? Aí eu vou ser um irmãozinho a ser doutrinado também. Obsessor. É verdade. 30 anos nós já vamos estar tudo do lado de lá também, né? Provavelmente. Estou chegando um caquinho, né? Então. Mas eu combinei com a minha turma de assistir. Caiu a internet? Travou aí, Silvio? Estou ouvindo. Ele travou com a boca aberta. Mas assim, gente... Paulo, mas só concluindo essa questão aí das comunicações, até que o animismo, até que não é o problema que a gente enfrenta na reunião mediúnica, né? O animismo, quando fala lá, né, que é o próprio espírito do médium que está se manifestando, que está, né, tentando se libertar de algum problema que ele teve numa vida anterior, está tratando o médium, né? O problema são as comunicações fraudulentas, é essa que a gente realmente tem que se preocupar, né? Não, mas eu penso assim... Graças a Deus, são as menorzinhas, né? Quase que não tem. A duração dela é curto tempo. Aí a espiritualidade coordena, no instantinho acaba. Exatamente. Quando tem um médium, você percebe nitidamente que ele está... Eu vou usar um outro termo, ele está delirando nas reuniões, e aquilo vai prolongando, é porque ele é igual a Oda Mei, ele é uma Oda Mei. Alguma coisa vai acontecer. A espiritualidade que coordena ali está esperando alguma coisa. Porque senão, afasta, vai embora. Já notou isso? Exatamente. Então, é a mediunidade desequilibrada, né? Agora, um negócio interessante também... Essa análise final aí a gente precisa implantar no centro. Sim. Né? É verdade. Agora, um detalhe importante que foi citado lá no curso é que a antena do médium, né, a nossa antena, ela é justamente os nossos chakras. É por eles que a gente recebe
todas as orientações, né, que os espíritos transmitem, né? Então, principalmente o coronário frontal, né? Então, é de suma importância que os médiuns mantenham esses chakras livres e desobstruídos, para que a sintonia com esses espíritos que vão se comunicar se deem da melhor forma possível, né, Paulo? Exato. Você citou aí os 4 primeiras aulas aulas, vamos falar aulas do livro Desobsessão, né? André Luiz e Valdo Vieira. Sim. Preparo para a reunião. É fantástico, né? É o que todo mundo precisa fazer, né? Agora, a gente tem que ver que o livro Desobsessão foi escrito quando mesmo, Paulo? 1900 volta de 1940, não foi? É por aí. Eu não tenho a data na Eu não lembro a data. É por aí. Eu não estou com a data certinha aqui, né? Mas o que acontece? Naquela época era muito fácil, né? Isso. Era muito fácil, né? Naquela época, eles falarem da necessidade de você terminar o seu trabalho e repousar um pouquinho antes de ir para a reunião mediúnica, né? Hoje, com essa correria louca que a gente tem aí, as dificuldades que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia, é cada vez mais difícil a gente conseguir fazer isso, repousar, descansar e ir para a reunião, né? Hoje a vida é muito mais turbulenta do que era naquela época quando o livro foi escrito. Eu tenho um exemplo, o Emanuel. O Emanuel sempre falava assim, o dia da reunião, secretária já marca aquele jeitão dele, né? Eu já trabalho até tal hora. Sei o quê. Se a gente se dedicar mesmo para a reunião, é uma vez por semana, o cosmos vai colaborar com a gente. Vai dar certo. É porque a gente não pensa isso. Não, a reunião vai ser final da semana, sexta-feira, então, se você já está lembrando da reunião no sábado, vai ser na próxima sexta, é sinal que você já está se preparando para a reunião. Então, as coisas vão fluir que quando for 2 horas da tarde, você já está livre para ir embora para casa se preparar. Ainda mais a gente que é autônomo. Né? Pois é o que ele comentou, né? Que aquela questão da concentração, da sintonia, ela não deve ocorrer apenas na reunião mediúnica, mas todos os dias da nossa vida a gente tem que manter essa sintonia elevada aí para que a coisa flua bem no dia de trabalho, né? Nesse dito das reuniões que a gente frequenta, né? E a gente fazendo isso, é claro que tudo na nossa vida vai fluir da melhor maneira possível, né? Tudo é uma questão de sintonia. A gente vai atrair para o nosso lado aqueles espíritos que se afinizam com aquilo que a gente está pensando. Então, se a gente está pensando só coisa boa, só vai vir coisa boa para a gente. Igual o do livro Desobsessão lá, tem os outros capítulos, né? Mesmo a gente fazendo isso, você termina a reunião mediúnica hoje é terça-feira. Aí vai dormir, descansar, amanhã, quarta-feira de manhã, você acorda, tua prece, você já lembrou, terça-feira que vem eu tenho a reunião, tem que me preparando. Adquirir o hábito de fazer isso na prece. Então, quando for chegando na véspera do dia da reunião, aí no livro de Obsessão lá tem aquele monte de capítulo, visita inesperada na sua visita casa, inesperada, sim. Chuva, não sei o quê, um monte de coisa que vai tentar te impedir. Mas se você estudou, está preparado, sabe de todos os inconvenientes que os espíritos contrários ao nosso objetivo, tudo que eles fazem para te atrapalhar, se você está preparado, estudou e está atento, nada vai te acontecer. Você vai
como diz o capítulo lá nas aulas, superação de impedimentos. Você vai ter isso automático no teu comportamento, não é isso? Então, esse livro de obsessão é uma Exatamente. coisa maravilhosa. Não. É o livro de cabeceira, né? Que todo mundo tem que ter. Por hoje, eu acho que a nossa aula está boa, né? Nós já falamos umas coisas aqui, até muita coisa. Mas tem tanta coisa para a gente aprender, né? Estudar. Essa concentração na reunião aí é uma coisa difícil. Precisa ser até uma ideia fixa, você planejando desde cedo para aprender a se concentrar. Evitar os pensamentos do dia a dia, os seus problemas. É um treinamento que só com o tempo, se a gente treinar, porque se não treinar, não vai conseguir nunca. Porque a grande maioria não faz, não sabe fazer, né? Sobretudo os médiuns de sustentação, né, Paulo? É a prática, né? Tem que treinar, trabalhar, Exatamente. poder aprender. Tem a prática. Eu até falo por experiência. O médium psicofônico, vamos dizer o médium de incorporação lá, que é um termo, né? Um termo discutido até. Mas o médium de incorporação, que vai transmitir a mensagem do espírito. Você tem que aprender a formar o transe. Isso, na Umbanda, por exemplo, você aprende isso de uma maneira sem estudo, uma maneira assim, mecânica. Então, eu tanto estou citando, porque é um processo físico, né? Espiritual e tudo, que você aprende no automatismo a formar o trânsito. Então, isso fica fácil para o médico psicofônico chegar no centro. Mas ele tem condição, mesmo que ele está pensando lá na dívida que vai pagar no outro dia e não tem o dinheiro no banco. Aquilo aperto danado. Isso aí é uma coisa perturbadora para todo mundo. Então, ele está no centro, mas ele aprendeu a fazer o trânsito. É uma coisa mecânica. E ele está lá, não tem um outro melhor que ele, não oferece as condições. A espiritualidade, eu tenho por experiência comigo, muitos fatos ocorridos comigo. Eu estava lá, não estou nem concentrado, cheio de coisa na cabeça. De repente, o negócio vem e pronto, acabou. Você é um instrumento. Agora, a dificuldade maior é pessoal do esclarecimento. Eu estou falando por experiência mesmo. Se você está no esclarecimento, na sustentação, cheio de problemas, dos mais diversos, todo mundo experimenta. Isso é importante. Problema é solução para o futuro, né? Você tem que superar. Para você se concentrar ali, você não tem o mecanismo mediúnico do transe que vem a equipe espiritual e às vezes vai te usar mesmo, não tem saída. Você não, é mais difícil para o esclarecedor e para o sustentação manter a concentração do que para o médico psicofônico. A gente tem Paulo, essa vantagem. Você colabora de uma forma ou de outra, conforme a necessidade. Eu sempre gosto de citar. É uma maravilha. Não, eu sempre gosto de citar, Paulo, um fato que aconteceu comigo. Eu acho que alguém que deve dar aula já deve ter ouvido eu comentar isso, porque eu já comentei isso em diversas oportunidades, e essa é uma oportunidade para comentar isso, de pegando esse gancho aí do que você colocou. A gente estava numa reunião mediúnica e eu estava trabalhando com você. E num período que eu estava cheio de problemas na minha vida, veio a primeira manifestação, eu conversei com o espírito que tinha manifestado em você, e aquele momento de intervalo entre uma manifestação e outra, me veio um pensamento na cabeça, um pensamento fixo. Eu acho que eu vou pedir licença dessa reunião, porque eu estou com tanta coisa, tanto problema para resolver, e eu não estou tendo tempo de frequentar a reunião mediúnica. Estou achando que eu vou pedir licença. Né? Veio o espírito em você, Paulo. O espírito virou para mim e falou assim: você tem razão, isso aqui está fazendo mal para você.
Aí, aqueles 5 segundos, você não sabe o que você responde para o espírito, né? Aí eu só falei para ele, assim, eu fiquei mudo. Aí eu só falei para ele, falei, então é você que está soprando essas ideias na minha cabeça, né? Para me parar de trabalhar na reunião, para me trabalhar e parar no centro. Eu não vou parar, não. Você pode ter certeza que eu vou estar aqui e isso está me fortalecendo cada vez mais. Então, só quem trabalha em reunião mediúnica, não, só quem trabalha em reunião mediúnica sabe da veracidade do que eu estou falando. Não tinha comentado nada com você, né? Para saber da verdade dos fatos. Né? Mas é isso, gente. Vamos encerrar, então? É isso aí. E se o você quer fazer alguma coisa, Paulo? Independente, eu só falo para os médicos que estão aí. Seja quem fosse, se dedicar, acreditar, por exemplo, isso que você contou aí dá uma segurança para a gente. Mas, apesar que, né, depois de um certo tempo, a gente fica feliz todo que conseguiu uma comunicação autêntica, mas todo médico consegue isso, porque não é a gente que manda. Não, mesmo que você filtrou e tudo, se você tiver dedicado, concentrado, que a gente precisa aprender a fazer isso cada dia, as comunicações saem cada vez melhores. Porque o dia que a gente não está bem, a comunicação é péssima. As palavras saem enroladas, saem 3 palavras montadas em uma, é como é maluca. Só o médico vai entender o negócio deles. O médico fala uma palavra, que ele usou as primeiras sílabas das 3 palavras que ele ia falar na frase. Sai uma palavra mais maluca do mundo. Só o médico sabe o que é aquilo, que é 3 palavras montadas em uma. Coisa mais louca. Todo mundo tem essa experiência. Principalmente quando está consciente da comunicação. Essas coisas que acontecem são provas, pequenas provas, que você está sendo mediunizado ali, assenhoreado por uma mente externa. Exatamente. Eu já falei palavras que, não sei, é língua morta. Sai da minha boca ali que eu sabia que era uma frase de 10 palavras, a palavra saiu com as primeiras sílabas de todas as palavras. Eu sabia na hora, mas não conseguia resolver aquilo. A língua enrolava tudo, uma maluquice. Todo mundo vai ter essa experiência ainda. Os novos, né? É difícil mesmo, realmente é uma prática importante, né? Tem que estudar, se dedicar e trabalhar, né? Acredito que a gente ajudou um pouquinho o pessoal, mas estamos aprendendo junto. Claro, né? Com certeza. Temos a vida eterna para aperfeiçoar, né? Pode rolar muito não, né? Então, mas é isso aí, então. Ninguém vai falar nada, gente. Boa noite. Sabe, né? Ninguém vai falar nada, então a gente está encerrando. Até o chat está bem quietinho. Eu tive uns problemas de sinal aqui na minha máquina, mas a gravação continuou porque a reunião já estava aberta. Então eu agora estou sem o chat. Mas daqui a pouco eu publico, porque eu voltei assim que o sinal voltou, então não houve perda, não. Daqui a pouco eu publico a aula para nós lá, tá bom? Falou, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia aí. Isso. Até mais. Eu prometo que eu vou me preparar para a gente bate-papo. Eu estou de improviso. Assisti metade da aula agora à tarde, que é a vida corrida, né? Mas eu vou tentar fazer o que eu falei. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, que é a correria danada. Não, mas é assim mesmo, faz parte. A gente tem essas dificuldades. Alguns não estão entrando. A Beatriz, por exemplo, se não conseguiu conectar, falei com ela pelo chat, essas coisas de vez em quando acontecem. Mas, no geral, correu tudo muito bem. Todos, né? O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo fica feliz de poder ajudar, de participar com vocês nessa empreitada e que a gente possa encerrar em paz, agradecidos ao alto por esta oportunidade, que todos tenham aí uma noite tranquila, uma semana produtiva, de muita paz, de muita saúde, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Boa noite.